E aí já tá gravando. Então já estamos gravando, Tamires? Já temos áudio, já temos tudo. E a gente não pode mais falar com você que você não vai responder. É muito fofo, né? Ontem a Kátia falou assim, eu queria mais água também. Ai, meu Deus. Ela foi pra um lugar nesse estúdio desse tamanho, assim, gente, que é desse tamanho esse estúdio, tá? A Tami deu um jeito de andar pelas beiras, encheu o copo dela de água assim, pra não aparecer na câmera. E nem ninguém ouvia a voz dela. E ninguém ouvia a voz dela, então ela sussurra, ela faz gestos. Muito bom, Carol Fanaro. Gente, deixa eu contar pra vocês que quem está aqui hoje no estúdio do Prospere Falando é ninguém menos que Carol Fanaro. Quem é Carol Fanaro? Nossa mentorada da turma 1, que eu brincava que vocês eram minhas cobaias, e que bom que deu certo, que bom que foi uma turma incrível, apesar de ser a primeira turma, eu acho que eu me dediquei tanto a aprender a ser mentora com vocês, que primeiro, eu levo isso no meu coração, assim, eu olho e falo, eu te ensinei a palestrar tanto quanto você me ensinou a mentorar. Isso foi maravilhoso e é incrível ter você hoje comigo batendo esse papo. Obrigada por ter vindo, se apresenta aí pra galera, conta do que a gente vai falar, será, hein? Eu que agradeço esse convite maravilhoso, eu que agradeço ter podido estar na primeira turma, porque acho que foi um marco na sua vida e foi na minha também. Você teve só na primeira? Então, no palco, com o microfone assim aparecendo, só na primeira, mas eu já disse e não canso de repetir que eu sou de todas as turmas, porque na primeira eu tava lá no palco aprendendo a palestrar, certo? Aprimorando as palestras. Na segunda, eu tava no bastidor fazendo um papel de ajudar os mentorados a soltarem a sua voz de um jeito saudável. E na terceira, estava naquela equipe micro ali que o Ricardo formou para ajudar nos bastidores, e cheguei um dia antes e foi tudo muito legal e dei pedrinhas para todo mundo, e essa história da pedra é famosa já. E ela não ia resistir, gente. Carol, além de muitas coisas sobre ela que ela vai contar para você hoje, ela coleciona pedras. E esse assunto sempre sai. E esse assunto era tema da palestra, surgiu na palestra, e ela falou assim, Carol, desapega dessas pedras. Mas aí ela ficou apegada, mas numa medida bacana, é parte da tua marca, e é muito legal essa história das pedras. E ela já foi para muitos lugares. Essas pedras já me fizeram construir muitas pontes, mas não foi sempre assim, porque ao mesmo tempo elas também, algum dia na vida, elas foram muitas barreiras, elas foram colocadas, ajeitadas de um jeito na minha vida que elas viraram barreiras, mas hoje acho que isso já é uma questão resolvida. Já é uma história boa pra você contar, né? É uma história boa, mas é trabalho em andamento, né? Comunicação é trabalho em andamento. É isso o aí. tempo todo, a gente nunca chega no final, até porque o final dessa história, como você mesma fala, a gente já sabe o que é, né? Pois é, gente, não queria dar spoiler, mas no final você vai morrer. Esse é o fim da história de viver, né? Eu falo que a vida, ela é aprendizado do início ao fim. A gente tem que ser o melhor que a gente pode em cada momento com aquilo que a gente tem, e a gente não vai falar de pedras, a gente vai falar da metáfora que Carol Zitia faz na palestra, que é pedras e palavras, mas não são palavras apenas, são palavras que constroem aí muito daquilo que a gente é no palco, né? Porque eu acredito, Branca, que as pedras, elas têm uma função para mim, que eu sou colecionadora de pedras. Então, para mim, elas têm uma função afetiva, uma função de enfeite, né? Então, hoje tem uma aqui comigo. Então, elas são parte da minha marca mesmo, da minha marca pessoal. Então, eu tenho brinco de pedra, pulseira de pedra, colar de pedra. Pedra que eu olhei. Pedra. A pulseirinha hoje nem é de pedra, mas eu tenho. E aí, na minha sala tem pedra, no meu quarto tem pedra, no meu banheiro tem pedra, porque eu acho bonito, porque, faz parte do meu jeito de ser. Só que, do mesmo jeito, tem um quartzo rosa na minha sala deste tamanho, que ele tem uma ligação afetiva, que ele foi de um tio muito querido, que já é falecido, e a minha prima me deu essa pedra, e eu chorei horrores quando eu ganhei. Ela é uma pedra linda, maravilhosa, bruta, desse tamanho. E ela é linda, e ela é decorativa, e ela tem essa função pra mim. Só que se um dia alguém entrar na minha casa e eu precisar expulsar, talvez seja esse o objeto que eu vou escolher para atacar a pessoa. Como arma, né? E é aqui que entra a analogia com as palavras. É maravilhoso. Porque ao mesmo tempo que eu tenho uma palavra que pode te aproximar de mim,
eu tenho aquela palavra que pode te afastar de mim. Só que não é só isso, porque mais do que a palavra é o como eu digo essa palavra. Perfeito. E aí eu vou pedir licença para tomar o seu exemplo, que a sua marca fala palavrão, e o seu palavrão não é um xingamento. Meu palavrão nem é um palavrão, né? Nem é um palavrão. Ele é um advérbio de intensidade. Exato, exato. Só que para outras pessoas, esse palavrão ele é agressivo. É um agressivo. Isso, ele dá um desconforto, ele é esquisito. E perfeito. É o jeito como você fala esse palavrão, no contexto que você fala o palavrão. Como ele entra na composição. Porque assim, a gente tá falando com uma galera que quer prosperar falando. E falando, principalmente quando tá no palco, no vídeo, falando para uma plateia, palavra é o que compõe toda a nossa fala. Então é um instrumento de construção da nossa palestra, do nosso roteiro, né, da nossa apresentação, são as palavras. Eu gosto muito de trazer uma ideia, que eu tenho aí um grande amigo meu, ele foi meu professor, foi meu terapeuta, um grande mestre da PNL, que é o Fernando Dalgalarrondo. E uma vez eu fui na clínica dele, bater um papo com ele, inclusive ele me apoiou na construção do 880, dos temas ali, que são o 880, meu primeiro livro, e ele fala de 80 comportamentos que em duplas formam quem a gente é, né? Todos nós em maior ou menor grau aí. Então os comportamentos eles estão sempre em dupla. Então, por exemplo, metade de mim é vontade de emagrecer, metade de mim é vontade de comer. Metade de mim é vontade de guardar dinheiro, metade de mim é vontade de fazer outro cruzeiro. Fiz até uma poesia aqui. E ele fala um negócio que eu vou trazer agora para a comunicação, né? Ou para as palavras. Ele falou do meu entusiasmo. Que ele falou assim, Branca, nenhuma característica ela é boa ou má por si só. Depende. Porque o mesmo entusiasmo que me apoia a vender uma palestra maravilhosa e ter uma energia incrível no palco, também é o mesmo entusiasmo que me faz tomar uma decisão precipitada e tomar no meu cu, já que eu tenho essa liberdade de falar palavrão. Entendeu? E ele fala, entusiasmo é bom ou ruim? Depende. É a mesma coisa com a palavra, né? Que o pessoal da mentoria até brinca, que qualquer pergunta que for feita a mim, a resposta vai ser depende. Porque depende. Carol Fanaro, pode falar palavrão? Menos. Eu tenho uma liberdade poética, porque o tom do meu palavrão encaixa no todo da minha comunicação. Então tem um desafio enorme aí, né? Que é esse depende, ele é real e ele é permanente na comunicação. Sabe que, para quem não sabe, eu tenho uma carreira de gestora também, e uma vez eu tava muito pé da vida com uma coisa que tinha acontecido, e aí eu falei, soltei assim, junto com a minha assistente, eu falei, meu, é foda. Mas porque eu tava, assim... Eu tinha feito milhões de coisas para dar tudo certo, aí veio uma outra orientação da autogestão, eu tive que desfazer tudo aquilo, e aí eles olharam tudo pronto e falaram, ai não, aquele outro jeito estava mais legal. Então foi do jeito que eu tinha feito pela primeira vez, eu tive que desfazer e refazer. E aí eu fiz e a mesa dela era lado a lado assim comigo, e aí eu tava tão pé da vida que tava pronto o negócio. E aí a hora que eu falei isso, ela... Você falou um palavrão? Eu falei, mas eu falo palavrão. Ela falou, mas é que eu nunca ouvi, a gente trabalha junto há 3 anos. Eu falei, mas de vez em quando eu falo. E aí a gente riu e tudo bem, aí ela era tão inocente quanto o Tamires. E aí ela falou assim, mas eu salvei aquilo que você fez, é só dar um ajustezinho e tal. E aí... Porque na minha cabeça eu falava, eu tava pronto, e eu não tinha... E mesmo assim, né, porque você falando aqui foi um palavrão extra, porque ele não é comum na sua fala, mas ele foi tão bem colocado, e o jeito que você preparou aqui é foda. Ele veio com ar de proibido gostosinho, sabe? E o meu filho tem 18 anos, e agora joga online, essas coisas, e a molecada fala palavrão, mas ele foi um menino adolescente que falava muito pouco palavrão, então agora... Às vezes ele fala. E quando eu escuto, eu fico, Heitor! Ele tô jogando. Eu falo, tá, no jogo jogando pode. Olha o depende aí, né? No jogo pode. Tá, no jogo pode. Aí outro dia eu falei alguma coisa também, eu falei, não, mas aí deu uma merda. E aí ele, mamãe. Que apesar de ele ter 18 anos, ele me chama de mamãe e eu adoro. Muito bonitinho. Mamãe, papai e vovó. Muito fofo. E aí ele fala isso, mas ele fala isso de mim e de outras coisas também da comunicação. Quando eu preciso ser mais enérgica com ele por conta da história da comunicação não violenta, ele, não é você? E da comunicação não violenta? Aí sobe aquela raiva. E aí a gente tem que pensar o que vai fazer com isso, né? Maravilhoso. Então, e você como profissional da comunicação não violenta, me surgiu uma pergunta aqui, gente, que não tá no roteiro, até porque a gente não tem roteiro, mas que eu quero fazer.
A comunicação não violenta, como levar para o palco? Porque vamos lá, às vezes um palestrante pede um negócio que eu odeio, que é abraça a pessoa do lado. Eu fico desesperada e aquilo para mim é bem violento. Por quê? Porque é o meu corpo, eu sou super abraçante, super abraçável, mas simplesmente abraçar a pessoa do lado que eu não conheço e que eu não me propus, e nem ela, porque o cara mandou, eu entendo e para mim chega como uma violência. Então, nesse sentido, como não ser violento, sendo que você está com o microfone na mão e tem um poder ali? Tem 3 coisas que eu penso que são básicas aqui. Como não tinha roteiro, enquanto você foi fazendo a pergunta, eu fui fazendo um exercício de te ouvir e ao mesmo tempo elaborar a resposta. Vamos ver como é que você vai sair. Tem 3 coisas super importantes. Presença, intenção e contexto. Adorei. E aí uma quarta coisa que é a responsabilidade do que essas 3 coisas juntas vai ter a partir da sua fala em quem está te ouvindo. Porque presença, intenção e contexto, você faz essa análise toda para poder se expor no mundo. Só que você não controla como o outro vai receber isso. Perfeito, adorei. Que é exatamente isso que você falou. Assim, eu sou super abraçante, mas quando o palestrante manda, eu olho para a pessoa do lado e falo, putz, eu não queria abraçar esse cara ou essa mulher, essa pessoa. Eu não sei se ela quer, isso quer. Me agride, abraçar alguém que eu não sei se quer me abraçar, então, eu acho esquisitíssimo. Presença, intenção e contexto para você não invadir o espaço do outro e ao mesmo tempo você se sentir responsável por aquilo que você fala e também pelo efeito que você pode causar no outro e não que você vai causar no outro. Maravilhoso. Topa dar uma mergulhadinha em cada um? Vamos. Presença. Bom, presença é estar ali naquele momento. É aquela... Sabe aquele frio na barriga que a gente sente? E assim, você sabe. E ainda bem que a gente sente. E a gente sempre vai sentir. Além do frio, além do frio na barriga, eu tenho um pouco de palpitação e as minhas mãos ficam suadas. Eu tenho. Joelho direito tremendo e dá um pulinho aqui, gente, assim, ó. Que ninguém vê, mas que eu sinto que tá pulando... É quase aquele olho piscando, mas é um tem que dar aqui. E boca seca. E boca seca. Bom, para boca seca, eu tenho uma dica incrível, que é simplesmente pensar que você tá chupando um limão. Você vai salivar já? Na hora. Então pensa nisso. E a outra coisa é a respiração. Então assim, você não vai estar num lugar tranquilo, você não vai estar num lugar sem ninguém. Mas só de você parar, enquanto a pessoa está lá te anunciando, ou aqueles minutinhos antes de você entrar no palco e... Eu gosto de soltar pela boca o ar nesse exercício. E fazer assim, para onde está indo meu ar agora? Para a barriga, para o meu peito, olhar para isso. Porque aí você meio que desconecta do que ela está falando, se conecta com você. E eu gosto de soltar o ar pela boca, porque o ar entra pelo nariz e pela boca quando a gente está falando, só que ele sai pela boca. Sim. Então, e aí você já entra nesse ritmo que vai rolar no palco. Exato. E isso faz diferença na voz. Gente, parece fácil o que ela está falando aqui, mas imagina você fazer isso... Com aquela galera sentada lá, luz piscando, o DJ coloca um som, sua cabeça tá assim, puta merda, será que era pra eu estar nesse palco? Quem eu penso que eu sou pra palestrar aqui? Tá uma barulheira interna e externa, e você tendo que respirar. Só que o mais legal você pode encontrar o seu jeito de fazer isso. Quando a gente teve aquela aula dos bastidores da palestra do Rafa, ele falou disso, né? Ele falou que ele fica pulando o tempo inteiro, que ele faz careta e tal. Eu vou mexendo com careta, mas eu não pulo. Eu também. Eu não pulo, eu vou mexendo o ombro, eu vou no ombrinho. Eu também vou dar uma relaxada, essa respirada, e dou uma movimentada na face, porque eu percebi, isso é real e concreto, assim, você como fonoaudióloga, que você também né, você vai poder me dizer o porquê disso de uma forma mais científica, assim, mais estruturada. Que eu percebo que quando eu estou prestes a subir no palco ou começar uma apresentação, que seja online, e eu dou essa... mexendo o máximo possível a musculatura da face, eu ganho
na articulação das palavras. Porque eu percebo que quando eu vou... Porque eu fico tensa todas as vezes, e eu acho que é natural. Se você não ficar tenso, presta atenção que tem algo errado aí. Porque a responsabilidade de assumir um microfone na vida já é o suficiente para você sentir uma mínima tensão, um mínimo gelo na barriga aí. E é importante que você assuma essa responsabilidade. E eu percebia que eu comecei a engolir a pronúncia de algumas palavras. Ou algumas palavras que eu falo bem, no palco ela saía meio mastigada ali, meio errada. E quando eu faço esse exercício antes de subir no palco, as palavras, eu ainda até falo pra Tami, eu falo, Tami, eu não errei uma dicção hoje. Ou seja, a dicção das palavras estava, a separação das sílabas naturalmente ali na fala estava saindo macia, porque eu fiz esse exercício antes de subir no palco. Então, isso tem a ver com a presença, que tem a ver com a respiração, que tem a ver com a oxigenação do seu cérebro. Porque esse momento do palestrante, ele está numa situação de exposição e, mais do que isso, numa situação de vulnerabilidade. Perfeito. E de julgamento, que ele que ele é com medo dele no palco e tudo. E que será que ele vai agradar o contratante? Será que ele vai agradar a plateia? Será que aquilo vai surgir outros contratos, dependendo do evento que você está palestrando, ou do evento que você está palestrando para angariar outros contratos? E aí vem um monte de coisa. Nessa hora, você não controla isso. Né? Isso é o seu cérebro mais primitivo falando que você está em uma situação de perigo. Quando você para, isso são minutos, segundos que você faz isso, você tira dessa parte mais primitiva do cérebro e traz aqui para o seu córtex frontal de um jeito muito consciente. Perfeito. Eu quis ser palestrante, eu quis estar aqui, eu quis estar. O cliente me escolheu. O cliente me escolheu. Esse palco é para mim. Eu não tô aqui por nada, não apareceu do nada. Isso vai aparecendo a partir desses pequenos exercícios que você vai fazendo, e quanto mais você vai fazendo, mais vai ficando fácil. Isso que eu ia falar, mais rápido volta para a consciência numa próxima vez, né? Isso. Mas toda vez se vai ficando fácil, por que toda vez você tem isso? E a resposta é simples, porque esse momento de fala, você não pode estar completamente relaxado. Imagina eu aqui no podcast como se eu estivesse prestes a tirar minha siesta do dia. Assim, que energia que eu vou alinhar minha postura, só dar E até para alinhar a resposta na pergunta, a gente tem que estar atento, isso. Né? Tem um filme que eu gosto de citar, gente, eu não sei falar o nome do filme, eu já tentei, já faz anos que eu cito o filme e não aprendi a falar o nome, que é um jogo de tênis, né, na verdade um campeonato, o nome do filme é o nome do campeonato, que é o Wimbledon. Aí toda vez que eu falo alguém me corrige, você sabe o nome certo ou não? Wimbledon. Por aí, é difícil escrever, mas você vai achar no Google. E por que eu tô citando esse filme mesmo sem conseguir pronunciar o nome dele corretamente? Porque no jogo de tênis, e tem até um livro que chama O Jogo Interno do Tênis, se eu não me engano, mostra como que o tenista tem essa comunicação com ele mesmo. Então, o que a crença limitante fala, o que a mãe dele cobra, o que o pai dele aponta, né? E eu já tive palestrantes, mentorados que falaram assim, puxa, eu vou entrar e fazer tal coisa no palco na abertura. E aí me perguntou, o que minha mãe vai pensar? Eu falo, mas por que tua mãe tem que pensar alguma coisa, né? Porque talvez ela esteja na plateia. Tá, mas é sobre você e a sua entrega. Então, do mesmo jeito, tem tua mãe falando aí, seu pai falando aí, sua esposa, marido, marida falando aí, as pessoas mais críticas do universo, que não estarão sentadas na tua plateia, mas que moram aí de alguma forma dentro de você, porque se você já recebeu uma crítica alguma vez, você sabe construir essa crítica interna, e quando a gente sobe no palco muitas vezes, a gente está mais presente nessa voz da crença limitante do crítico interior do que na própria audiência, nas pessoas que estão sentadas ali, esperando e tentando se conectar a você e as suas palavras. E esse movimento é um momento que assim, ok, estou conectada comigo. E aí quanto mais eu me conecto comigo, mais eu me abro para o outro. E aí é nessa hora que esse pedaço dessa tríade, né, a presença, faz mais sentido. E aí na sequência vem a intenção. A intenção. Por que você tá lá? Por que você vai pedir para as pessoas fazerem o que elas vão fazer? Ou o que elas não vão fazer? Ótimo. Por que você vai falar sobre o que você vai falar? Qual que é a sua intenção com aquilo? Tem uma intenção mercadológica, tem uma intenção de mensagem, tem uma intenção de propósito. Então você, o tempo inteiro, essa tríade te traz para você. Muito legal. Mas com
Adorei isso. O final dessa tríade, na hora do complemento dela, é a responsabilidade que você tem enquanto falante. Adorei. Porque você é responsável pelo que você fala, não controla o que o outro, como vai chegar para o outro. E é por isso que você tem que cuidar de como você fala. E observar como chegou, né? Porque eu gosto de falar assim, feedback de uma palestra por parte do seu cliente é maravilhoso. Então eu fiz uma palestra, depois ele me manda lá a avaliação de reação, legal, vamos ter humildade para ler e ver o que tem de aprendizado ali, para você melhorar para uma próxima apresentação. Mas para aquela apresentação não há mais nada que você pode fazer. Entretanto, se você tiver essa presença, clareza da intenção e consciência da responsabilidade, eu observo que você consegue, em tempo real, você falou, você já olha na cara das pessoas que estão ali, como que isso chegou para essas pessoas? Então eu percebo que tem coisa que se eu estou no sul do Brasil, chega num tom diferente do que se eu estiver no norte ou no nordeste, por exemplo, que eu brinco que o pessoal do norte e do nordeste você não precisa aquecer, que as pessoas geralmente já vêm aquecidas de casa. De berço. Pessoal, de berço, eles já são mais abertos, eles já estão ali querendo um pouco mais daquela energia que eu, branca, acabo transmitindo no palco. Se eu estou mais para baixo do mapa ou mais para o sul do Brasil, eu preciso criar um pouco mais de contexto para fazer o mesmo exercício que eu faria no norte ou no nordeste, só observando e vendo que eles já estão prontos, né, para dar aquele passo, por exemplo. Então eu entendo que se a gente observa na carinha deles, no olhar deles, no sorriso, nas cabeças balançando, esse feedback imediato de primeiro e segundo grau, a gente já consegue ganhar com essa presença, assumindo a responsabilidade, direcionando aquilo que a gente quer fazer, criando o tal do contexto. Então quando as pessoas me perguntam assim, pode mandar abraçar? Eu que odeio que me mande abraçar, eu falo, depende, porque se criar um contexto, eu vou abraçar feliz. Então eu falo assim, primeiro, qual é o contexto? Por que você vai pedir para abraçar? Né? Você colocou assim, como é que é? A intenção de você chegar no abraço, que é o exemplo que a gente está dando. Por quê? Simplesmente porque eu não tenho repertório e porque eu quero criar uma interação e uma emoção, então eu mando abraçar, então tá errado. Mas se tem um porquê chegar nesse abraço, faz sentido. Vou dar um exemplo da minha palestra que você assistiu, da arte da mudança. Gente, eu mando as pessoas mudarem de lugar uma vez, duas vezes, na terceira eu mando rebolar. E eu já fiz isso com diretores de empresas super formais. E as pessoas rebolam. Por que todo mundo rebola? Porque tem contexto. E eu sou responsável por criar este contexto antes de pedir para as pessoas fazerem alguma coisa, porque quando você está com o microfone na mão, você tem um poder. E as pessoas fazem. Só que elas não fazem só o que elas sentem bem. Às vezes elas fazem o que você está pedindo sem querer fazer, sem se sentir bem com o que ela vai fazer, e ficam putas e depois cacetam você na avaliação de reação e aquela empresa nunca mais te contrata, exatamente porque faltou a consciência dessas três questões, aí, desses três pontos. E aí eu nem preciso falar do contexto que você já falou. Gente, eu tô conversando com a minha mentora, né? Atropelei, gente, olha só, mas tinha contexto. Eu esqueci, que nem hoje no almoço, meu filho, Gabriel, ele deu uma ideia, e eu falei, tive uma ideia, e eu dei a ideia que ele tinha acabado de dar. Eu fiz a mesma coisa agora, porque a ideia, ela se constrói assim, né? A pessoa dá o gancho, você consegue. Eu tinha certeza até agora que contexto fui eu que coloquei para explicar a responsabilidade, mas não, era o quarto passo da sua como levar a comunicação não violenta para o palco quando você está com o microfone na mão. E a gente acabou de demonstrar aqui de uma maneira muito fluida e natural o que é o coração da comunicação não violenta, que é a conexão. Se a gente não tivesse o mínimo de conexão, a gente não preparou o roteiro, que é o que a gente geralmente orienta. Eu sou mentora para uma palestra, sim, perfeito. Para uma palestra, para uma conversa, para uma reunião, eu faço essa orientação. Mas quando eu estou seguro o suficiente do meu preparo, e o meu preparo não é a minha decoreba, o meu preparo é o meu repertório interno. Repete isso, olhando, fala para eles isso, repete isso. Preparo não é decoreba. Não decorem, porque decorar, na verdade, pode te levar para o fundo do poço. Se você esquecer uma palavra, você perde o fio da meada, você perde o contexto. E aí você perde a intenção e, consequentemente, você perde a presença. Aí você perdeu a sua plateia, perdeu a conexão.
vai por mim e vai por ela. Perdeu tudo, jogou a carreira no lixo, esquece. Mas eu vou falar uma coisa aqui que eu já até fiz uma frase disso e postei no meu Instagram, que improviso não é despreparo. O que a gente tá fazendo aqui... Preparo não é decoreba. Preparo não é decoreba. Improviso não é despreparo. Porque a nossa conversa aqui é uma conversa de improviso no sentido de que a gente combinou. O nosso preparo foi... Vamos falar daquilo que fluir. Então, a gente se preparou, não com um roteiro formal. Porque a gente tem repertório. Eu ia falar essa palavra aí. Por quê? Gente, a gente tá falando aqui com Carol, especialista em comunicação, fonoaudióloga, que tem mais de uma palestra sobre o assunto, treinamentos e mentorias sobre o assunto. E Branca Barão, que faz palestra há 25 anos, mentora de palestrantes da nossa comunidade. Então, vamos juntar comunicação e palestra. Eu tenho, umas 80 horas de repertório, Carol idem. Se pá, muito mais que isso. E a gente vai conversar durante 1 hora e a gente sabia, eu tinha muita tranquilidade, que o nosso roteiro ele ia surgir, né, na nossa própria conversa. Senão o nosso papo já seria relevante e traria muito conteúdo para quem fosse nos assistir. Então o preparo, tanto que o pessoal às vezes brinca assim, Branca, quando eu mando uma proposta, você está cobrando tantos R$1.000 por uma palestra de 1 hora? Por 1 hora de trabalho? Eu falo, não, são 50 anos de trabalho. Porque eu comecei a me preparar para palestrar quando eu comecei a falar com 1 ano e meio de idade. Só que não é só isso, porque não é improviso. E conteúdo eu estou trabalhando há 25 anos. Então hoje a minha palestra ela tem coisa que eu descobri há 25 anos atrás e tem um monte de edição que eu fui fazendo. Cada vez que eu aprendo um negócio novo, eu edito aquilo que eu tenho, né, com o meu novo aprendizado. Então o teu preparo vai além do roteiro. Sim. Vai além da palestra que você montou. E eu falo assim, para você hoje dar 1 hora de palestra numa empresa, você tem que ter do tema dessa palestra e de alternativas para os elementos dessa palestra 4 horas montado aí. Porque se você fala algo e percebe que aquilo não está conectando a tua audiência, se você não tiver repertório para fazer uma curva no caminho e desviar daquilo que você tem planejado, você perde, né, aquela turma naquela hora, você perde aquele cliente e você perde a confiança no seu taco, assim. E aí você não vende outras. Você sabe que tem uma história, eu nunca contei essa história publicamente, é a primeira vez que eu vou contar. Tá até falando baixinho. E depois eu vou falar dessa questão vocal. Eu fiz um lançamento uma vez pela internet da minha mentoria, foi a primeira vez que eu dei mentoria individual. E aí na minha live, assim, eu investi super pouco. Na minha live tinha 19 pessoas. Que foi o que eu consegui com aquele investimento que acho que foi de R$200. R$200, 19 pessoas. Só que uma era meu marido, outra era minha tia, a outra era minha irmã, a outra era meu cunhado, a outra era minha prima, outra era meu filho. Então eu tinha ali potencialmente uns 8 ou 9 compradores da minha mentoria. E quando acabou a mentoria, nos primeiros 20 minutos, eu vendi 5 tickets. Uau! E aí eu fiquei me achando... 50%. E aí a mentoria foi super legal. Foi quando eu validei o meu método, né, da mentoria, que eu batizei naquele momento de bem falado, melhor escutado. E aí foi muito legal a mentoria, vieram pessoas muito bacanas e tal. E aí depois eu fui fazer um outro lançamento. Eu falei, bom, se investindo R$200 com minha mãe, minha tia, meu primo, meu marido na live, eu vendi 50% em 20 minutos, eu vou estourar a boca do balão aqui. E aí eu fiz uma aula maravilhosa e tal, não sei o que, foi... Investiu mais, não? Investi mais, contratei um gestor de tráfego, não tinha nada disso da primeira vez. A segunda eu contratei um gestor de tráfego e agora não é mais lançamento semente e... Sabe quanto que eu vendi? 0. As pessoas, muito frustrante as pessoas me elogiavam assim, nossa, que aula maravilhosa. Então, porque eu dei uma aula. Eu só fui me dando conta disso depois. Eu fiquei mega frustrada, chorei horrores. Gente. Chorei horrores. E falei, não, isso não é pra mim. E no dia seguinte eu fiz a reunião com você. Do Prospere Falando. Porque eu ia perguntar, quando você começou a contar, eu falei, você estava nesse movimento quando a gente conversou. Porque eu estava lembrando que a gente falou disso na nossa reunião pré-mentoria. Isso. E aí, ali me deu o clique que eu falei, tem alguma coisa na minha comunicação. Eu sou especialista em comunicação, fonoaudióloga há 26 anos. Vem de 0. E tudo isso para dizer que comunicação não é só teoria.
Porque eu me frustrei. Não é exato. É aprendizado contínuo pro resto da vida. E o que eu fiz a minha aula foi incrível. As minhas colegas fonoaudiólogas que estavam na aula, porque aí, que aula, como você falou da neurociência com a comunicação de um jeito muito fácil de entender, para quem gosta de estudar comunicação, não para quem quer se comunicar melhor. Então, eu me conectei com o meu público? Não. Você se conectou com seus concorrentes, entre aspas. Eu tinha presença? Tinha. Eu tinha intenção? Eu tinha contexto? Não. E ali eu tava falando só comigo, porque ali eu precisava provar pra mim que eu sabia do que eu tava falando. Só que isso não vende. E o vender é um outro contexto. E isso é tão frustrante que se você aí voltar ao vídeo e prestar atenção no meu corpo e na minha voz, quando eu comecei a contar essa história, eu falei baixinho, coloquei o ombro pra frente, porque foi... Quase entrou em posição fetal. Porque foi uma frustração. Então, assim, ocupar o lugar no palco não é ficar andando de um lado pro outro, assim como aqui não é ficar com a cadeira de um lado pro outro, que dá uma vontade enorme. Não é, mas é você ocupar o palco com você. Eu tava aqui tranquila, porque a gente tá numa conversa sossegada, mas a hora que eu fico com as costas eretas, o ombro aberto, eu sou uma pessoa sorridente, tem gente que não é, mas o sorriso, ele dá uma leve agudizada na voz, o Rafa Cortez falou disso também, que ele agudiza um pouquinho para chamar um pouco mais atenção, mas cuidado, porque se você dá uma palestra inteira com a voz assim... 5 minutos a pessoa já não te aguenta mais, né? E também não queira, se você não tem um padrão de voz grave, fazer uma voz grave como eu tô fazendo agora, porque não é nada natural. E aí você não faça a verdade. Então esse mecanismo aqui, ele é um mecanismo muito flexível, em que a gente precisa saber mexer com ele, saber usar todos os recursos que ele nos traz. Articulação é um deles, aonde a gente joga o som. Se eu quero ser mais fofa, eu ponho um pouquinho de agudo na voz e ponho ela lá no nariz, eu uso diminutivo que vem pro nariz, dou um sorrisinho. Mas na hora da pausa dramática, eu trago a voz para baixo, eu tiro o sorriso do rosto e eu deixo a minha articulação muito precisa e a fala mais marcada. Imagina o poder que isso tem, se você tem isso na tua consciência e se você usa de forma autêntica, porém consciente, cada uma dessas ferramentas, né? E tem uma coisa também que os palestrantes, eu vejo conteúdos belíssimos. Storytellings, assim, que você fica muito preso naquela história, curioso para saber qual vai ser o final. Só que eu, como fonoaudióloga treinada, eu fico pensando, tem ar nessa voz. E aí, a hora que tem ar na voz, eu já me desgrudei do que a pessoa tá falando. Ou então, eu penso, ela precisava abrir mais a boca, ou ele precisava abrir mais a boca. Eu assisti uma palestra, que eu não vou contar de quem é. Que eu aprendi. A galera é curiosa, a galera gosta de saber quem é, mas não fala. Eu fiz uma mentoria, que chama Prospere Falando, e que a minha mentora, toda vez que ela falava de pessoas, de exemplos negativos, ela não falava o nome, o que é muito ético. Quando é positivo eu falo. E quando era positivo eu falo. Então eu não vou falar nem o evento. Muito bem. E nem, tá bom, nem o evento. Concordo, então. E nem a pessoa. Tá bom. Mas eu vou te dizer que a pessoa deu a palestra dela inteira assim, falando nesse tom, falando super rápido e assim. E aí uma hora, deu 20 minutos, eu falei, que isso não vai acabar, não. Porque vira uma metralhadora, né? A gente cansa. E aí eu peguei ranço da pessoa. E vou dizer, é uma pessoa famosa, de telinhas, telonas e de palcos. Palcos de palestra e palcos de atuação. Então é alguém que tem know-how. Tem borogodó de palco. Que tem borogodó de palco. Mas fez a palestra dela inteira assim. Porque eu acho que a emoção que entra ali na comunicação é indissociável. Não sei se essa palavra existe dessa forma, né? Eu lembro, eu perdi minha carteira de motorista por causa de um ex que tomou um monte de ponto. Filha da puta esse ex. Na minha carteira, perdi a carteira, tive que fazer tudo de novo. Então eu tive que voltar para outra escola, tive que fazer a prova do Detran, era durante a pandemia, então eu tive que fazer 400 mil horas, eu tinha que ficar no computador, porque quando saía ele detectava que você não estava ali, o inferno. E aí eu tive que fazer a prova prática de novo, depois de dirigir por, 30 anos.
Foi isso mesmo, que eu tinha 48 anos. Depois de dirigir, por 30 anos eu tive que refazer o teste do Detran. E eu lembro que eu fiquei tão nervosa com o cara do lado que o meu joelho tremia para pisar na embreagem. E eu virei e falei para ele assim, isso aqui não é sobre dirigir. Isso aqui é sobre controlar a emoção enquanto eu dirijo com você aqui. Porque eu dirijo há 30 anos, perdi minha carteira por um erro que foi meu, por deixar alguém dirigir o carro no meu nome, mas que não foi meu no trânsito. Eu nunca tive uma multa aí por uma presepada que eu dei no trânsito. E ele falou pra mim assim, pois é, dá a volta no quarteirão e estaciona que você passou. Porque ele viu que eu sabia dirigir, tava super nervosa, eu não fiz nenhuma grande cagada, mas é a mesma coisa o palco. Não é apenas, é claro que, gente, você não tem um conteúdo, não vai pro palco, né? O conteúdo é o commodities da história, você tem que ter um bom conteúdo para poder entregar. Mas só que a partir daí, isso. Só que a partir, e aí você tem que se familiarizar com ele para conseguir transmitir didaticamente. Mas saber transmitir didaticamente um conteúdo é uma parte da história, até aí você é um bom professor. Isso. No palco, um bom palestrante, primeiro, tem todo o nervoso, toda a adrenalina, toda a insegurança, todo o medo, receio que você leva com você para o palco, e tem aquelas pessoas esperando serem impactadas com o teu conteúdo. Então a emoção vai junto. Hoje eu fiz uma reunião com um futuro mentorado, que eu tô torcendo muito que ele venha, que eu tô completamente apaixonada por aquela criatura, e não só eu, Ricardo conversou com ele e falou, você precisa conversar com esse cara. Ele chama Alexandre, porque se ele vier ele vai saber que é ele. O Ricardo, geralmente quando o Ricardo faz a reunião, a entrevista, tá definido. Ou quando eu faço, tá definido. Ricardo fez, falou, fala com ele. Aí eu falei com ele, brinquei com ele, falei, penhora essa guitarra que tá aí atrás de você e vem, porque eu quero você e eu quero esse cara como mentorado. E ele falou pra mim assim, eu escolhi você como mentora, porque o teu olho brilha quando você fala do resultado dos seus mentorados. Eu não sabia disso, porque hoje eu já tenho muita coisa consciente na minha fala, porque são 25 anos de bagagem, mas eu não tinha percebido o quanto eu me derreto quando eu falo de vocês, para os meus próximos mentorados e do resultado que vocês têm. Então, quando a gente observa que emoção eu estou trazendo, não é que eu estou colocando de propósito, aqui eu vou colocar, como eu falei lá do jogo do Wimbledon, aqui eu vou colocar um divertido, aqui eu vou colocar um ar de preocupação, assim como o cara no telejornal que vai falar sobre o incêndio que está rolando na Califórnia. É claro que eu não posso falar, gente, morreu 200 mil pessoas, para! Então é claro que tem que ser congruente, porém ela também tem que ser honesta, na minha percepção, porque a emoção ela vai vir, ela não é desconectável da fala. Então primeiro, presta atenção, se você está falando de algo sério, fale mais seriamente. Se você está falando de algo muito divertido, se divirta com aquilo que você está falando, mas também permita que a tua emoção real venha para a fala, porque aquilo conecta de um jeito que nada que possa ser planejado vai conectar tão bem quanto a emoção real ali naquele momento. Né? Tem uma frase que inclusive está no meu livro, que tá aí. Desculpa aí, gente, tem livro novo chegando. E dependendo de quando você assistir esse podcast, esse livro já vai estar na Amazon, então vai comprar. Fala o nome. Pode falar? Pode. Eu vou falar. Aqui pode, aqui dentro pode, a gente tá segurando pro mundo, mas aqui pode. O livro chama Bendita Comunicação, o seu sucesso está em suas palavras. Fala a frase. Tem uma frase lá no meu livro que eu falo que a palavra informa, mas a voz emociona. É a voz que emociona. É a voz, e aí você falou do controle, e eu não acho que é controle. Aliás, eu não acho nada. Eu considero, e os cientistas da comunicação e todos os meus estudos nesse tempo todo trazem informações que dizem, que falam de autorregulação emocional. Perfeito. E não de controle emocional. E eu concordo plenamente. Se eu usei a palavra para falar de emoção, tá errado. Porque a gente não controla. A gente observa, a gente sente e a gente consegue tornar isso consciente para controlar a reação. Isso. E na verdade é para não é para controlar, mas é para escolher a ação que você vai ter a partir daquela emoção. E que seja mais coerente, mais conveniente. Isso tem a ver com inteligência emocional, tem a ver com inteligência comunicacional, tem a ver com expressividade, tem a ver com propósito, tem a ver com seu propósito de estar ali naquele lugar, fazendo o que você está fazendo, com as pessoas com quem você está, tem a ver com uma outra coisa que também está lá no meu livro, que é a atitude comunicativa. Maravilhoso. Esse negócio de inteligência comunicacional, eu não sei se isso já é usado
pelo mercado, popularmente? Porque esse é um termo muito bom aí para você falar disso, né? Eu andei pesquisando, eu acho que inteligência comunicativa já existe. Tá. E comunicacional eu preciso pesquisar. Maravilhoso. Eu não usei no livro porque eu não consegui nem provar que sim, nem que não. E aí, para evitar plágios e outras coisas, eu acabei não usando o termo dessa forma. Mas uma coisa que eu falo muito é de atitude comunicativa. E que está baseado no filósofo Habermas, que fala do agir comunicativo. Chique o negócio aqui. É desse agir com todo o contexto da filosofia, mas eu trago para o mundo real. Tanto que no livro eu vou trazendo os conceitos a partir de histórias que aconteceram comigo ou com alguns clientes, que claro, eu não digo o nome, mas todos eles, apesar de eu não dizer o nome, quando são clientes ou pessoas da minha equipe, que eu tive a oportunidade de liderar, eu pedi autorização. Falei, olha, eu vou contar aquela história, mas eu não vou falar os nomes, tudo bem? Na comunicação, é muito bonito isso que acontece. Eu falo que é assim, se numa palestra eu constranjo, não eu, mas você como palestrante, constrange um participante com algo que você faz ou pede para ele fazer, a plateia inteira sente o constrangimento. Da mesma forma que se eu valorizo com honestidade alguém ali e essa pessoa se sente valorizada, a plateia inteira se sente valorizada. É a mesma coisa aqui. Do mesmo jeito que você falou, Branca, quando você na mentoria fala de um exemplo bom, você dá o crédito. Quando você fala de um exemplo que você não considera bom, você fala, gente, aqui é o aprendizado do comportamento, não precisa saber quem é. Da mesma forma, eu aposto que os meus mentorados se sentem seguros, que se eu for dar um exemplo bom, eu vou citar o crédito, e se não for bom, eu usar o seu exemplo para ensinar algo, a partir de algo que não funcionou naquilo que você, mentorado, fez, eu não preciso citar. Sim. Então é essa a intenção também que eu uso num exemplo ou na tua história do livro. Eu tenho a permissão, mas eu não cito por uma questão ética. Eu confio na tua ética porque você não fala da sua ética, você mostra a sua ética. É muito mais, por isso é atitude comunicativa. Comunicar vai muito além das palavras. Muito além das palavras e mais do que palavras são ações e é aquilo que é contínuo e constante na sua vida. Aquilo que você vai fazendo todos os dias de forma repetida. E aí você vai ganhando excelência naquilo. Por isso que você diminui, você não elimina o frio na barriga, mas você autorregula quando você vai subir no palco. E aí ele não te paralisa. Porque o problema não é o frio na barriga, né? Ele é ótimo. Eu, inclusive, quando eu vou subir no palco e não dá o gelo na barriga, até me sabe que eu tô calma demais. Eu fico nervosa que eu tô calma demais. Né? Porque eu falo, gente, cadê a adrenalina? Porque eu preciso dela pra subir no palco, né? Com a explosão que eu gosto de subir, com a energia que eu gosto de subir. E o gelo na barriga, ele é pra mim, uma garantia que eu tô na vibe. Então eu quero ele ali presente. Mas ele é o contrário, de me impedir ou de me fazer entrar no estado do seja menos, né? Botei aspas porque eu gosto de brincar com essa expressão toda errada. Ele me impulsiona, assim. Ele me deixa louca. Eu pareço um leão furioso dentro da jaula, que abriram a porta da jaula e eu subi no palco, assim. Então ele me é muito útil, porque eu tenho essa consciência e porque eu uso isso ao meu favor. Mas eu conheço gente que não só trava, mas que depois que termina a sua fala, sai pra vomitar. Tem dor de barriga. Tem dor de barriga. Não quer falar com ninguém. Por quê? Né? Assim, a gente sobe no palco naquele estado que a gente chama de luta ou fuga. Então o sangue foge do centro, por isso que dá o gelo na barriga, e vai para as extremidades. Por isso que não é bacana, a gente falou disso aqui minutos antes de começar a gravar, que não é bacana você comer um negócio muito pesado, uma feijoada antes de palestrar. Por quê? Porque o sangue vai para as extremidades, seu corpo está pronto para lutar ou fugir. Isso é maravilhoso para a presença, porque é uma luta. Não na vida, não tem que ter esse peso, e eu prefiro que não tenha, e a gente pode treinar para que não tenha, como a gente está falando. Mas o teu corpo está preparado, e esse estado de prontidão, ele te traz, inclusive, essa presença que você falou lá no comecinho, nessas 4 chaves aí que você trouxe pra gente. Né? E aí, falando de alimentos, antes de falar, de ter grandes atividades vocais, então vou falar bem fonoaudiologicamente. Adorei, agora. Eu ia pedir isso mesmo, a gente tem 15 minutos aí mais ou menos ainda pra gente bater papo, você trazer esse assunto aí, que eu acho que pra galera é muito bacana. Então o que são coisas que são legais pra gente comer antes de uma apresentação? São coisas leves, que não vão te causar aquela sensação de empachamento e que não vão engrossar sua saliva. Então, por exemplo, leite, chocolate,
queijo, coisas muito condimentadas, café, são coisas que acabam trazendo a possibilidade de você ter um refluxo gastroesofágico pela substância mesmo, e também o leite e seus derivados, ele tem uma substância que deixa a saliva mais viscosa. O leite e o chocolate dá pra sentir nitidamente, assim. Você tomou um café com leite, você fica todo esquisito pra falar. E isso traz o pigarro. Tá. E aí você começa a falar, e aí vem o pigarro, e aí você vai fazendo ran-ran, e quanto mais você faz ran-ran, mais pigarro mais você machuca. tem, mais machuca, porque o que é o pigarro? Né? Vou pensar que as pregas vocais, elas são bem pequenininhas, a professora. Baixou o santo da professora. Elas são bem pequenininhas aqui na laringe, nessa região aqui, nos homens mais proeminente no pomo de Adão. E elas ficam assim nessa posição, é paralela ao chão, mas nessa posição, grudadinhas na frente e abertinhas atrás. Quando a gente inspira, eu vou fazer assim para ficar mais fácil de ver. Elas fazem isso aqui, elas fecham. Isso é física. E aí, quando a gente vai falar, elas vão abrindo e fechando e produzem o som. Só que o som que é produzido aqui é um som que é muito fraquinho. Então, esse som é amplificado nos nossos alto-falantes naturais, nas nossas caixas de ressonância. Então, a bochecha, o nariz, a garganta, a faringe. Então, quando a gente está gripado, que o nariz fica tampado, entupido, não sai ar pelo nariz, a voz fica desse jeito. Aquela pessoa que tem uma dificuldade, um problema no nariz, o que a gente chama de fanho, ela tem um problema, sai tudo pela boca. E saindo tudo pela boca, olha como diminui a energia. Eu não mexi no volume da minha voz, eu mudei a ressonância. Aquela pessoa que tem uma tensão mais posterior, olha como já mudou minha voz. Eu não mudei o tom da voz, a minha laringe está no mesmo lugar. Só que ficou mais posterior aqui. Então, o que é o ideal? O ideal é a gente conhecer esses recursos, essa flexibilidade, e saber onde é que a gente se encaixa, porque assim, a voz tem um dono, e o dono da voz tem uma essência. Então, isso tem que aparecer na sua essência. Quanto mais conhecimento você tem, mais você pode brincar com a tua voz. Como você faz. É isso. Você agora deu um show, assim, a gente vai pra lá, vem pra cá, fica fanho, não fica, pelo nariz, pela boca, vai pra trás, vai pra frente, vai pra cima, vai pra baixo. Se eu tenho esse muco espessado, porque eu tenho um muco natural, e eu preciso ter, porque senão ela também não faz esse movimento direito, ela fica ressecada. Sim. Como a pele, se tá ressecada, qualquer coisinha machuca. É mais ou menos do mesmo jeito. Então eu preciso ter essa hidratação. Se eu tenho muito muco, ela vai ficar mais pesada. Se ela tá mais pesada, esse movimento vai ficar mais dificultoso. Eu vou ter que jogar mais pressão de ar. E aí, ou eu não vou fechar toda ela, e aí eu vou ter uma voz assim mais soprosa. E aí eu vou ficar cansado e posso até desenvolver uma lesão na prega vocal. Então é importante a gente conhecer e saber que isso pode acontecer. Porque tem gente, eu já vi gente que se orgulha assim, trabalhei tanto que tô até rouco. E eu penso, gente, a rouquidão está para o palestrante, assim como o burnout está para todas as outras questões, inclusive para os palestrantes, em relação à saúde mental. Mas em relação à saúde mental, é porque o burnout estamos falando mais, a rouquidão a gente acaba falando menos. Tem um dia, que é o dia 16 de abril, que é o Dia Mundial da Voz, que isso acontece, foi uma iniciativa que começou no Brasil lá em 1999 e hoje é uma iniciativa, virou mundial, para cuidar dessas questões, até muito falando do câncer de laringe, das outras coisas, mas a gente só falar disso. Agora, o que é legal? Eu falei o que não é legal dos derivados, dos alimentos. E outra coisa, quando você come uma coisa muito pesada, o estômago fica mais inchadinho, a gente fica empanzinado, e aí dificulta esse movimento da respiração. Então, principalmente se for usar a barriga ali para respirar, que é o que muito nos apoia a fazer uma projeção da voz, né? Porque o palestrante tem que falar para fora. Você pode ser mais tímido, você pode ser mais extrovertido, mas, gente, você tem que botar a tua voz ali, joga a voz, fala para as pessoas. O microfone vai amplificar no espaço daquele salão, daquele auditório. Mas, gente, a pior coisa que tem é você depender do microfone para botar energia. O microfone não vai pôr energia, ele vai só espalhar a energia que você põe ali, né? E aí, nessa hora que a gente vai subir no palco, se a gente tá com essa condição anatômica e fisiológica, junto com aquilo que você falou da luta e fuga, qual que é a tendência? Tensionar. Respirar aqui.
E aí eu prendo tudo aqui. Ó, eu não mudei a voz, gente. Eu vou fazer um A, ó, vou começar só, ó. Respiração tá aqui em cima, o ombro tá aqui em cima e eu tensionei o meu pescoço. Vou fazer um A e vou soltando, só para vocês sentirem a diferença. Eu só distensionei. Eu fiz de propósito isso, mas pensa se a gente faz... Ó, nem só percebe. de fazer isso, já o tom de voz já fica mais agudo. E aí a gente cansa, porque a gente tá fazendo força pra ficar tensionado, né? Agora, o que é legal? A sua postura fica feia na foto, que vão te filmar, vão te fotografar, depois você vai olhar e falar, odiei meu vídeo. Porque você tá todo assim. Então assim, coloca o ombro no lugar, estica esse pescoço, melhora a tua postura, respira no melhor... Né, na tua melhor postura, do melhor jeito, aprende sobre isso. E a Carol tá dando aqui algumas dicas, mas ela é um membro muito presente na comunidade para ensinar a gente a fazer isso certo, porque até as tuas fotos vão ficar mais bonitas. Sim. Até no vídeo você vai ficar mais elegante e vai projetar a tua voz de um jeito muito mais autêntico, muito mais bonito, né? E aí o que é legal a gente comer, então? Maçã, né? Tem a história da conversa da maçã que eu até postei lá na comunidade. A maçã, para quem gosta da maçã, ela tem uma substância que ela funciona como se fosse um detergente. E aí, quando a gente come a maçã, a gente tem a sensação de que o dente está mais limpinho, a boca está mais limpinha, porque ela é adstringente, né? Adstringente, é esse o nome. Então, ela afina essa saliva. Então, você tem menos chance de ter pigarro. E coisas que Aqui em Campinas, o pessoal chama de pigarra. E aí, só falar essa palavra, a gente fica segurando o riso. Se você observar, volta o vídeo e vê a hora da pigarra, tava por causa do pigarra aqui de Campinas. Essa palavra é engraçadíssima. Tem gente que fala pigarra mesmo. E pra mim, aí eu lembro da cigarra, e não tá de rir, porque a pessoa tem uma cigarra. E parece mesmo, né, na goela. Faz sentido, tem contexto. Não, desculpa aí, eu precisei fazer a piada da pigarra. Mas tem contexto. E coisas leves, né, coisas leves. Só que é importante a gente se alimentar bem. E se alimentar bem... ao longo da vida. Fruta no geral ou só maçã? Por que eu pergunto? Porque é uma coisa que eu não faço, tipo, tem um coffee break ali antes da minha apresentação, eu não como nada, a não ser que tenha fruta. Aí às vezes tem uma saladinha de fruta, suco de fruta eu já não tomo, mas assim, eu tomo café. E aí eu não consigo tirar o café antes da palestra, porque é meio que um negócio que eu gosto de dar 2, 3 copinhos de café ali, é bastante que eu tomo. Mas o café não me dá tanto efeito como o leite, o chocolate, o pão, que deixa tudo melecoso, assim, coisa horrorosa. O café, beleza, assim, ele faz mal, eu sei que ele é ácido, dá refluxo muitas vezes. Mas tem gente que tem gente que não tem, assim, são as coisas, eu falei num geralzão. Mas ele não meleca que nem o chocolate. Frutas, banana deixa mais viscoso. Verdade. É melhor você comer a banana do que comer um chocolate, mas ela vai deixar mais viscosa. Mas é melhor tomar café do que comer banana. Depende. A resposta para essa pergunta é depende. Agora, mamão, beleza. Frutas, a saladinha kiwi, de fruta. a saladinha de melão, é bacana mesmo. mesmo. Se a fruta for muito ácida e você tiver predisposição a ter refluxo, aí pode ser um problema. Mas se não for uma fruta tão ácida e você não tem essa predisposição, e aí de novo, Branca, vai depender do seu organismo, da sua fisiologia, se você tem ou não tem essa predisposição, e achar aquilo que funciona para você e que não vai te machucar, machucar sua prega vocal, machucar suas estruturas todas, o que a gente chama de trato vocal, que é desde a boca até lá os pulmões, e que vai potencializar aquela sua atuação no palco. Desde você não se sentir empachado, empanzinado e ter que ficar falando. Fala que dá sono também, não é só a voz. É o seu estado como um todo, né? É isso. E a maçã, o legal da maçã, né, a gente fala muito da maçã, mas assim, gente, ela não é salvadora da pátria. Porque não adianta você gritar pra caramba, não fazer aquecimento vocal... Não preparar a sua voz, é músculo, a gente está falando de uma estrutura muscular, esquelético-muscular. E palestrante é atleta da voz. Atleta da voz, palestrante, cantor, professor, qualquer profissão. Hoje em dia, todo mundo que se comunica. Mas quando a gente fala dessas profissões, se não for a voz, a pessoa não faz nada, tem que levar isso com bastante seriedade, porque a gente fala bastante da maçã, porque ela tem uma consistência. E a hora que você dá a mordida na maçã e o movimento que você faz para mastigar, vai te ajudando naqueles movimentos que você falou. Porque lembra que eu falei que o som é amplificado? Só que ele é amplificado e depois ele é o que eu gosto de chamar de desenhado. E ele é desenhado nos movimentos que a gente faz
nas estruturas da boca, língua, bochecha, o céu da boca, o palato, né? O molho duro, né? Que o céu da boca, a campainha. Eu tô falando os nomes científicos e os nomes não científicos para todo mundo me entender, para conectar com todo mundo. Então, se eu vou fazer um F, por exemplo, um F, o som do F, ele não tem som aqui na põe a mão. Aqui. Põe você aí também, faz assim, ó. É sopradinho só. Não vibra. É só ar. Agora faz um V. Por isso que muitos dos exercícios vocais são esses. É no Z, no V e no J. Quando você quer trabalhar mais com foco na respiração, você não usa o vozeamento. Porque aí cada som tem uma estrutura, um desenho. Se eu falar um L, eu levanto a ponta da língua, coloco ela lá em cima, atrás do meu dente e deixo ela cair. Eu falei só o L, não falei L. Porque E é o som da vogal E que junta com o L. Então uma coisa é o nome da letra, que é o grafema, e outra coisa é o som da letra. Que é o fonema, que a gente chama de fonema. Então, entender sobre isso faz a gente ter mais consciência, consciência comunicativa. E Carolzinha, pensando assim, vamos lá, eu não sei nem se é possível, e você pode falar, não vou fazer, porque eu posso até atrapalhar ao invés de ajudar, mas pensando na pessoa, no palestrante, que não tem um problema vocal, como eu estou tratando o meu, eu falo que eu tô com uma fenda, gente, que não é nem uma fenda, é um Grand Canyon na prega vocal, por conta do meu ano de 2024, que foi uma loucura. Eu vim assim, pneumonia, coqueluche, tossi 4 meses sem parar, machuquei porque eu não parei de palestrar, nem de mentorar, terminei o ano, eu fiquei 6 meses rouca, e assim, recuperava um pouquinho, piorava muito, recuperava um pouquinho e tal. Comecei o ano jurando que eu ia fazer exercício disciplinadamente e que eu não ia palestrar. Ô, Tami, você corta essa parte? Fui num navio com 6 shows, um navio temático, que eu passei as noites bebendo, pulando e cantando, competindo. Um show a minha voz, é óbvio que eu não ia me ouvir e é óbvio que eu machuquei, tô fazendo exercício, tô aí, assim, disciplinadamente buscando tudo que dá. Beleza, mas vamos pegar uma pessoa que não tem um perrengue como que eu estou hoje, já tive cisto, já recuperei. Então assim, eu venho de um histórico de 25 anos de palestra, sendo que 20 anos sem cuidar, porque até ainda eu não tinha informação. Então, na ignorância, uma professora que dei aula pra caramba e não cuidei. Então estou correndo aí atrás do prejuízo, coisa que eu até falo, não faça, corra atrás do lucro. Mas uma pessoa que não tem um perrengue desse para cuidar, existem alguns exercícios básicos que você pode ensinar a gente, para que a gente não eu neste momento, mas a gente no geral, possa fazer antes de subir no palco, para se preparar ou para prevenir aí uma questão mais lá na frente, ou isso é tão individual que é melhor não ensinar? Isso é muito individual, porque dependendo da estrutura da pessoa, ela faz de um jeito que ela machuca ao invés de melhorar. Tá. Mas algumas coisas dá para fazer. Como, por exemplo, fazer os exercícios respiratórios. Então, inspirar, levando o ar até a barriga. Expirar aqui embaixo, assim, que nem o nenê, né? Pensa numa bexiga, ar entra, barriga sai. Ar entra, barriga sai. Você acredita? Eu vou contar um caso muito rápido. Isso tem coisa de freira, a vida inteira. E eu lembro uma vez que eu tava no 3º, 4º ano e eu tava simplesmente existindo, fazendo lá a lição de casa e respirando sem pensar na minha respiração. Aquela freira, eu tenho um trauma com freira. A freira chegou e falou assim, nossa, nem respirar direito você sabe. Aí eu, por quê? Queria respirar direito. A gente quer acertar. Ela falou, olha só, a gente enche o pulmão de ar. O pulmão é aqui em cima e você está respirando lá na barriga. O pulmão não está na barriga. E eu, a partir desse dia, comecei a segurar a barriga para respirar, achando que esse era o certo a fazer. Olha o absurdo. E aí eu respirava tudo aqui em cima. Isso prejudicou. Aquele cisto que eu contei que eu tive lá atrás veio por decorrência dessa respiração aqui em cima. Eu tive que aprender a respirar na barriga. Então hoje eu já tenho um problema a menos, porque, gente, a gente aprende também por repetição. Então você joga a respiração na barriga, como a Carol está falando, de forma consciente, até que você não precisa mais pensar nisso. Você repete, nossa, eu preciso respirar na barriga, eu preciso respirar na barriga. O cantor usa, né, o diafragma que está lá embaixo para botar essa força no jeito do ar sair. O palestrante também pode fazer isso, até para precisar de menos força para falar.
Uhum. E não é que a gente respira com a barriga, a gente continua respirando com o pulmão. Sim. Acontece que quando a gente contrai o diafragma aqui para baixo, que é esse movimento da barriga, a gente dá mais espaço para o pulmão descer, então entra mais ar. Perfeito. Senão a gente fala até o ar estrangular. Mas você falou de uma coisa que eu não falei na hora das coisas que não são legais. Eu esqueci de falar disso, que é bebida alcoólica. As pessoas falam, vou tomar um golinho disso para aquecer a voz. Não, amortece. E aí você machuca e não sente. Machuca sem perceber. A mesma coisa a bala de no gengibre. No show pode, né? A bala de gengibre. De pastilha, joga fora essas pastilhas tudo que você usa aí. Balinha de hortelã, gengibre, pastilha. Esses chazinhos que fazem, isso é bom pra voz. Pode até ser que ele tenha um efeito anti-inflamatório no sentido da sua estrutura, mas não da sua fisiologia, do seu funcionamento. Porque aí vai amortecer, você vai estrumbar de usar, vai machucar sem perceber, no outro dia você tá pior. Então, prestar atenção nisso também. Agora, fundamental, água. Água, hidratação. A água em nenhum alimento passa pela prega vocal, senão a gente engasga. Aquela história de que foi pelo prato errado, foi mesmo. A água não é ali local, né? Só que ela faz o quê? Além da hidratação do corpo todo e da saúde geral, ela faz aquela função de afinar as secreções. E aí diminui o pigarro. E a gente fica e a gente fica com uma sensação mais confortável na hora de falar. Não cola o lábio, às vezes cola o lábio, dependendo de como você tá. Ele vai, a sua articulação vai ficar prejudicada, porque uma articulação que é menorzinha aqui, eu não tô então exagerando a minha articulação, ela também faz diferença no volume da minha voz e no esforço que eu faço na laringe. Se eu quero falar mais alto, mas eu não dou espaço pro som sair, por algum lugar... Aquela pessoa, não tem nada a ver com o assunto, gente, foda-se, desculpa, mas eu preciso saber. Aquela pessoa que junta aquela babinha aqui, é fisiológico, é articulação, é tipo o jeito que a boca daquela pessoa é? Provavelmente ela tem uma hiperprodução e aí ela não engole. Tá, que aí vai junto, você já viu? Gente, eu fico desesperada. E pode ser que ela não tenha alguma questão relacionada à sensibilidade dela, ela não sente. Ou pode ser que ela esteja de fato acostumada. Aí precisa avaliar o que é. Criança faz muito isso, né? Não, e palestrante também, eu fico desesperada, que eu vejo, porque a pessoa fala muito e aí acaba produzindo mais saliva pelo próprio movimento, no início menos, que seca a boca geral. Mas depois que a pessoa já está mais confortável ali, eu percebo que na minha fala, às vezes eu preciso planejar uma respiração, eu respiro fora da vírgula, e eu falo, puta, respirei fora da vírgula, eu fico desesperada. Eu tenho que respirar na vírgula para eu ficar feliz ali com a pegada de ar que eu dei naquele momento. E engolir a saliva. Porque se eu não planejar de engolir, não dá tempo de engolir. Porque muitas vezes o palestrante, ele acha que a pausa é um problema. Então ele enfia um né, um é, um não é. A pausa na música também é música. Que nem eu fiz agora. Então a pausa no lugar certo, ela é brilhante. Parece assim, é quando cai a ficha, é quando a pessoa se conecta. Muitas vezes não é nem na palavra, é na pausa bem dada entre as palavras. Mas quando a pessoa faz a pausa errada, respira no momento que não faz sentido, eu fico, essa vírgula aí não combinou, que pra mim ela é a vírgula ali. E eu acho que pode ser, né, te ouvindo falar, que junta ali, porque a pessoa não tem a coragem de dar aquela pausa e engolir a saliva. Gente, engula a saliva. Palestrante prospera e fala, não pode ter, proibido, eu sempre temos proibidos, né? Não pode mandar o colega do lado abraçar, e não abraçar o colega do lado, e não pode juntar babinha no canto da boca. E não pode terminar a palestra falando isso. Não pode, era isso que eu tinha pra dizer. Não pode, proibido, 3 coisas proibidas aqui. E nem começar dizendo, vou falar um pouquinho. Pelo amor de Deus. Não. Evitem os diminutivos. Primeiro porque a gente fala pra caramba, e segundo porque falar um pouquinho gente, sobre... a gente estudou tanto. A gente... Demorou tanto tempo para se constituir quem a gente é e conseguir compartilhar e transbordar no palco para dizer que a gente vai falar um pouquinho, não? Eu ainda evitaria. Vou fazer um joguinho, vou fazer uma atividadezinha, vou passar um videozinho. Porque se é só um videozinho, não precisa. Manda depois o link. Então assim, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Agora nós vamos fazer uma atividade. Coloca grandiosidade nisso que você vai entregar. Porque se você acha que é coisinha, não precisa pôr. E o nome de tudo isso que a gente está falando aqui é expressividade, né? É o corpo, é a voz, é a palavra, é a entonação, é essa música que a gente usa. Onde eu vou dar ênfase, eu fiz agora a ênfase com a minha mão e eu deixei o E do ênfase um pouco mais... Junto ali.
Para marcar que isso é importante. Agora, se é um negócio que eu quero falar um pouco mais de amenidade, eu posso falar mais agudo, eu posso não mexer tanto a minha mão, eu posso só fazer uma coisa assim com a cabeça. Então, isso tudo, o conjunto de tudo isso, com uma estrutura, que é o que você faz, ensina na mentoria para o pessoal aí que está começando agora, que vocês vão passar pelas etapas, essa estrutura junto com essa potência que é a expressividade, que é a voz, gente, não tem para ninguém. A gente sai do palco assim, a gente é foda. E eu te interrompi no negócio do exercício. Tem um exercício básico ou não? Vai ensinar a galera aqui ou é outro vídeo esse? Eu acho que é outro vídeo. Então é outro Porque vídeo. se a galera fizer errado, depois vai dizer que foi a Carol que falou, verdade, e aí vai todo mundo pra fono e falar assim... eu tô aquele responsável daquela fono. Mas respirar, tomar água, mexer, fazer careta... Isso pode, gente... Bocejar... E se não der vontade de bocejar de verdade, finge. Porque o músculo vai, né? Porque o músculo vai, a corda vocal vai. Essas coisas são coisas básicas. Agora, exercício mesmo, aquilo que o pessoal vê do canudo na garrafa, aquilo tem a profundidade do canudo, a espessura do canudo, o tanto de água que tem na garrafa. Ali é coisa para especialista. Perfeito. Tipo eu. Que inclusive você faz, gente, pode se consultar com a Carol, pode chamar a Carol aqui na comunidade, marcar com ela, porque é individual. E ela vai fazer um negócio que combina com aquilo que você precisa para te ajudar e não terminar de enferrar tudo. Porque hoje na internet a gente tem isso, né? Você consegue descobrir tudo, aí você sai usando e o negócio vai no rasinho e acaba mais te prejudicando. E é muito fácil machucar, né? É sensível, é muito fácil machucar a prega vocal ali e você arrumar um problema que você nem tem aí. E aí, gente, é o seguinte, a voz denuncia. Ela denuncia a sua emoção, seu estado de espírito, a sua essência, quem você é. Então, não adianta você ter um conteúdo todo azeitadinho, perfeito, com uma voz que não conta a mesma verdade que aquele conteúdo. Então, se não tiver congruência, se não tiver consistência no que você está falando, já era. Já era. Muito bom. Eu ia falar para você dar aí, se você quiser dar um último recado, uma última dica, mas isso foi maravilhoso. Você quer dar mais um antes da gente fechar? Eu só quero dizer muito obrigada, que eu estou muito feliz de estar aqui, que eu espero que as pessoas tenham conseguido aprender conteúdos relacionados à voz, que são tão importantes para nós palestrantes e para a nossa vida também. Na hora de mostrar uma autoridade, não um autoritarismo, que são coisas que fazem diferença na nossa voz. E que todo mundo que está chegando agora é só o começo. Eu fiz 32 palestras em 2024. É o nosso recorde, assim, eu acho que dos mentorados. E contando, 32, fui chamada para treinamentos, nunca tinha acontecido isso na minha vida. Em 2023 eu tinha dado muita palestra, eu terminei com um post no Instagram dizendo que tinha sido o ano que eu tinha mais palestrado, daí veio 2024 com 32 palestras. E contando, agora 2025. 32 palestras e contando. E isso faz parte de um propósito que se encontra, que é o meu propósito, com o propósito dessa mentoria, com aquilo que o mundo precisa escutar. Tem a ver com o Ikigai, está lá no livro também, tem a ver com uma série de coisas. E aí quando a gente tem isso, claro, essa clareza, a gente chega onde a gente quer, onde a gente precisa estar, e ouve a gente quem precisa, quem quer, quem deseja, só que a gente precisa se ouvir. E essa é uma lição que eu tenho aprendido nos últimos meses. Eu tenho me ouvido muito e esse me ouvir tem me feito tomar novas decisões e ter novas atitudes comunicativas. Então esse é o recado. Sabe que essa é uma coisa que eu gosto de pensar, né? Eu falei assim, prosperar falando, eu vivo falando, eu existo falando. Quando eu tô quieta, você pode falar, meu, a Branca, não sei, não tá existindo aqui. Ela tá ali, mas ela não tá aqui, porque ela tá quieta. Quando eu tô falante, é porque eu tô presente, é porque eu tô ali, né? E eu falo que eu gosto tanto do falar, porque tudo que eu falo, a primeira pessoa a ouvir sou eu. Então eu tomo muito cuidado, porque cada vez que eu subo no palco para falar sobre propósito, por exemplo, que é o meu tema mais chuchu do coração, no meu livro, eu retomo esse assunto na minha vida. Eu já sei isso, estou ensinando isso e falo, puta, é verdade, eu preciso prestar atenção nisso, porque hoje eu falei disso e isso está faltando na minha vida. Eu consigo trazer isso de volta e para mim é a coisa mais importante. Então falar é essa preciosidade
né, da pedra que vale estar no anel para fazer um pedido de casamento, né? Eu acho que se a gente olha para essa pedra que é a palavra, com essa preciosidade que ela merece, a gente não só prospera aqui, mas a gente prospera como ser humano, a gente evolui, e nessa jornada de evolução, sou muito feliz de ter você comigo. Você confiou em mim como mentora quando eu ainda tinha dúvida, quando eu ainda estava, puta, eu quero fazer isso, mas será? Né? A dúvida que vocês hoje muitas vezes sentem, será que palestra é para mim? Ela é natural do ser humano, e eu tinha essa dúvida em relação à mentoria. Será que mentorar é para mim? E você, junto com aquela turma, assim, muito especial você nessa turma, porque você permaneceu junto e tá na comunidade, e assim, é maravilhoso ter você comigo, obrigada. Gente, procura a Carol, ela gosta de ensinar, então assim, como muitas das pessoas que estão aqui, eu falo, a grande mágica da comunidade é quem tá na comunidade da Prospere porque gosta de falar, gosta de ensinar, e você tem uma oportunidade aí de aprender com essas pessoas, então obrigada por ter vindo até aqui. A gente está em Campinas, Carol veio lá de São Paulo, atravessou a cidade, pegou a estrada para bater esse papo comigo hoje, eu adorei que você veio. Obrigada, vamos gravar mais coisa, porque, gente, ó, a gente já extrapolou 10 minutos o cronômetro e a gente ficaria 80 facilmente. Aplausos para você. Eu só não vou aplaudir de pé, porque eu vou sair do quadro e a Tamiris vai brigar comigo. Mas é sempre uma honra. Conta! Em homenagem a você. Olha lá, vou mostrar. Dá pra aparecer? Aqui, assim. Levanta mais, Tamiris sinalizou. Assim dá? Vamos terminar. Importa!